Olá, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Eu sou o Eli Simberg e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto muito interessante, ou seja, Jesus, o filho biológico de José. Se você é um leitor atento das Escrituras, com certeza você percebeu que em toda a genealogia bíblica, quem gera é o pai. Por exemplo, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. A genealogia bíblica, ela é contada pelas gerações provenientes de pai, e não de mãe. Porém, o judaísmo aí por algumas questões mudou essa regra por conta própria e hoje considera um judeu quem é filho de mãe judia, mas biblicamente a coisa não é assim. Para que Jesus seja o verdadeiro Messias, conforme a predição profética, é necessário que ele seja descendente carnal da tribo de Judá e, consequentemente, filho de José e também da linhagem sacerdotal. Isso quase ninguém fala, mas é preciso que isso aconteça. O Messias precisa ser também da descendência sacerdotal. Caso contrário, não se cumpre nele o plano messiânico relatado nas profecias, nos Salmos e nas leis de Deus. No vídeo anterior, eu falei sobre o fato de Jesus não ter cumprido as principais profecias messiânicas exigidas pelo judaísmo ortodoxo, E demonstrei que, biblicamente, o Messias ele estava impossibilitado de cumprir aquelas profecias durante aquele período que ele esteve aqui na Terra, naquele tempo. Então, no vídeo de hoje eu quero apresentar para você o fato que comprova que Jesus é filho carnal de José, mesmo que José não teve lá um relacionamento com Maria no caso de Jesus. Inúmeros textos bíblicos mencionam que Jesus ele era filho carnal de José. E a prova incontestável você encontrará escrita em Romanos, no capítulo 11, versículos 1 a 3, onde lemos que Jesus nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Só que Maria, gente, ela não era descendente da tribo de Judá, mas ela vem da tribo sacerdotal. Agora veja só, no tempo de Herodes, rei da Judéia, existia um sacerdote chamado Zacarias da ordem de Abias, e a mulher dele era uma das filhas de Arão, e o nome dela era Isabel. Isso você vai ler em Lucas capítulo 1, versículo 5. E Maria, ela era prima de Isabel. Veja que no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 36, o anjo disse a Maria que Isabel, a prima dela, concebeu um filho na velhice. Então, Maria e Isabel eram primas. E, portanto, Maria também era descendente de Levita. O pai dela era da linhagem sacerdotal, pois os sacerdotes eles se casavam com a mulher da mesma tribo, conforme determina a lei de Deus. A mulher do sacerdote deve ser virgem dentre o seu povo, pois assim não profanará a sua descendência. Levíticos capítulo 21, versículos 14 e 15. Então, a tribo sacerdotal, ela deveria ser unida. Logicamente que aqui o mandamento ele está direcionado para o sacerdote. De repente, se a mulher, uma filha de Levi, se casasse com qualquer outro israelita, não teria problema, mas o sacerdote teria que ser casado com a mulher da mesma tribo, e para que não fosse profanado a descendência dele. Então, tanto Maria quanto Isabel, você vê, a Isabel era até casada com um dos sacerdotes. Isso é muito interessante, com Zacarias. Então, Maria também era descendente da tribo de Levi. Então, por parte de mãe, Jesus ele é da linhagem sacerdotal, mas para que ele seja realmente o Messias, o rei, para que ele governe e cumpra devidamente as profecias, ele também precisa ser da descendência de Davi, de Judá. Nesse caso, a descendência de Judá só pode ser herdada através de José. E é aqui que mora toda a questão, aqui que encontra-se toda a questão. Se Jesus é um ser gerado espiritualmente,
aí nós vamos ter um problema, né? Mais um problema bíblico, pois os espíritos, gente, eles não se acasalam nem se multiplicam. Basta você ler o Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 30. Né? Então não tem como dizer que Jesus é filho aí de um espírito, do Espírito Santo. O Espírito Santo gerou Jesus. Não, isso está errado. Diante destes fatos, só temos duas possibilidades de aceitação. A primeira é reconhecer que, infelizmente, Jesus não é o Messias, né? E embarcar nas condições ou nas contradições aí do judaísmo ortodoxo. Ou a segunda opção, né, é aceitar a mais provável possibilidade de que o Criador, ele no seu poder, inseriu milagrosamente a semente de José em Maria através do seu poder. E aí, gente, o que acontece? Se cumpre o sinal profético, isso é sinal, tá? Uma grande coisa, profética, de que a jovem, né, na nossa tradução em português está dizendo a virgem conceberá e dará à luz um filho. Não, é a jovem, mas aqui entende-se que, logicamente, jovem, né, ela seria virgem. Ainda mais para Deus poder exercer o poder dele, não poderia ser aí uma pecadora, né, teria que ser alguém justo. Então, vê, a jovem conceberá e dará à luz um filho e chamará o nome dele Immanuel, né? Isaías 7,14. Então, gente, se você analisar as duas genealogias apresentadas nos evangelhos, você verá que elas são de quem? De Maria? Não. Uma é de Maria e outra de José. Não. As duas são de José. Mateus 1,16 está escrito: Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Lucas 3,23 está escrito: e o mesmo Jesus tinha quase 30 anos, sendo filho de José, e José de Eli. A genealogia de Jesus aponta os principais nomes, né, da tribo de Judá, desde Jesus, e se estende até os patriarcas. A genealogia de Mateus apresenta os principais nomes da tribo de Judá, terminando em José. Agora, veja que interessante, gente. Por parte de José, o pai biológico de Jesus, Jesus descende da tribo de Judá. Por parte de mãe, a mãe biológica, Jesus tem parentesco sacerdotal. Por parte espiritual, Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, né, de Melquisedeque, representado pelo sacerdócio araônico. E para finalizar, com chave de ouro, Jesus será rei e sacerdote, e nele vai se cumprir a profecia que diz assim: ele mesmo, quem? O Messias, edificará o templo do Senhor, aqui eu estou falando o templo físico, tá? E ele levará a glória, ele assentar-se-á no seu trono, tudo isso é literal, e dominará e será sacerdote no seu trono, e conselho de paz haverá entre ambos os ofícios. Zacarias capítulo 6, versículo 13. Então, veja, Jesus precisa ser da ordem sacerdotal e da ordem da tribo de Judá para ele poder ser rei. Então, se cumpriu tudo isso, né? Maria, o sinal profético lá de Isaías se cumpriu nela. Você vê Zacarias fazendo mais sentido agora, né? A profecia de Zacarias, tudo se resolve. O contexto bíblico, ele se encaixa. Você não tem que nem ficar interpretando as coisas. É só você prestar atenção aqui e pensar com lógica. Então, gente, olha que interessante. A Bíblia, ela se explica. A gente não precisa de fazer aí malabarismo teológico, começar a criar um monte de caso para querer resolver as coisas. Não, que aí a gente complica mais ainda. O Messias, ele deve ser da ordem levítica e também da descendência de Judá, e ele implantará o seu reino aqui na terra e reinará juntamente com nós, com os salvos. Esse é o programa. Então, gente, olha que interessante, a Bíblia explicando a própria Bíblia. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser compartilhar, fique à vontade e eu espero te ver no próximo vídeo aqui no canal. Um forte abraço e até lá!